irmãos. Finalmente hoje chegamos ao final desta série. Finalizaremos hoje a segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta que abençoou muita vida, acho que também tem abençoado muito a vida de muitos aqui. Uma carta bastante encorajadora, né? Uma carta encorajadora para a igreja, uma carta que encoraja aqueles que almejam o episcopado, uma carta que nos incentiva e também nos desafia de diversas maneiras. E o meu desejo hoje é que nós possamos escutar a palavra e que a palavra penetre em nossos corações de tal maneira que isso possa produzir uma mudança em nossas vidas hoje e que nos desafie também a tomar decisões importantes hoje, porque essa é a vontade de Deus, tanto eu como todos nós que estamos aqui presentes. Amém? Então eu peço você que abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 4, versículos do 9 até o 22. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 9 até o 22. Estas são as últimas instruções de Paulo a Timóteo, portanto são orientações importantes que merecem toda a nossa atenção. Diz assim a palavra de Deus: Timóteo, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isto não me seja posto na conta, mas o Senhor esteve a meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Esta é a palavra do Senhor. Irmão, se você estivesse morrendo, se você soubesse o seu dia de morte, o que você escreveria ao seu filho, ao seu pai, ou a sua mãe, ou ao seu irmão? Essa segunda carta a Timóteo é muito pessoal, e Paulo escreve esta carta com o fim de dar as últimas orientações mais importantes para seu filho espiritual, para que ele pudesse permanecer fiel no ministério. E Paulo aponta para a sua própria vida como modelo para que Timóteo pudesse seguir. Paulo faz aqui uma ilustração da exortação. E é importante ressaltar o contexto pelo qual Paulo estava passando nesse momento, quando escreveu esta carta. Contexto imediato. Nesse contexto, Paulo estava em sua segunda prisão em Roma. Foi muito diferente da primeira. A primeira prisão de Paulo, nós sabemos que era uma prisão domiciliar. Paulo tinha certas liberdades. Paulo podia receber pessoas.
Porém, nesta prisão, Paulo estava privado de muitas coisas. Paulo estava jogado numa masmorra úmida, escura, insalubre. Paulo estava num buraco úmido, frio, onde as pessoas saíam de lá leprosas ou iam para o martírio. E ele estava passando por essa dura situação. E ele conta que foi abandonado por seus amigos, companheiros de ministério, pessoas que passaram muitas coisas com ele. Paulo foi abandonado. Paulo estava preso, sozinho naquela prisão, e sentia uma profunda solidão. Imaginando a vida de Paulo e vendo isso na minha mente, ele é uma pessoa que estava passando todo tipo de infortúnios e situações desitadas, as piores que um ser humano poderia passar. E repara a vida do apóstolo Paulo, o que ele fez. Um homem que evangelizou a muitos, um homem que pregou em várias igrejas a levar o evangelho para as igrejas, um homem que plantou várias igrejas, um homem que foi um servo fiel, um homem que foi dirigente, um homem que foi um instrumento nas mãos de Deus para a honra, um homem que fez bastante coisas por amor a outros. Ele agora, vemos que foi morto, morreu sozinho, da maneira mais cruel e lamentosa. E uma das coisas que me chamam a atenção nesta situação que Paulo estava passando é que Paulo, podendo tomar a decisão de abandonar, desistir, jogar tudo para o ralo, questionar a Deus, negar a sua fé, em vez de fazer todas essas coisas, Timóteo aproveita o seu tempo, aproveita esta ocasião para pregar a palavra, para ensinar e para exortar o seu filho Timóteo sobre como permanecer também esperançoso em situações difíceis, apesar também das grandes tribulações que o ministério poderia trazer. E Paulo ilustra com sua vida aquilo que ele estava ensinando para o seu filho espiritual Timóteo. E Paulo faz mais que exortar aqui. Paulo não somente exorta Timóteo para pregar a palavra, vai além disso. Paulo ensina também com sua própria vida, e não somente baseando-se na teoria, mas também ensinando a Timóteo sua própria vida. Repare o que Paulo diz, capítulo 4, verso 1. Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo está exortando a seu filho a permanecer fiel na palavra de Deus. E Paulo não fica somente na teoria, repito isso novamente, ele faz uma ilustração com sua própria vida. E se a gente observa a situação de Paulo neste momento, Paulo estava pregando numa situação desfavorável. Paulo não sempre pregava a palavra de Deus quando todas as coisas iam bem, quando tudo estava bem. Paulo também prega a palavra nas situações mais difíceis, como ele na prisão. Paulo pregou a palavra quando ele estava sendo julgado diante da corte, diante da Roma imperial. E uma coisa irônica, engraçada, Paulo estava preso, mas a palavra de Deus nunca esteve. A palavra de Deus continuava se espalhando. Então podemos ver que Paulo não somente pregou a palavra quando esteve livre, quando tudo estava bem, quando tudo estava indo a seu favor, mas também quando ele estava preso. E ele não permitiu que a sua situação, por mais difícil que fosse, for um empecilho para que a palavra de Deus fosse pregada e o seu evangelho difundido. Agora, consideremos alguns detalhes para entender um pouco melhor pelo que Paulo estava passando naquele momento. Paulo faz uma avaliação geral do passado aqui. Ele diz, no versículo 7, combati o bom combate. Paulo também mostra sua confiante antevisão do futuro. Ele diz, desde agora me está guardada a coroa de justiça,
Mas agora, inevitavelmente, Paulo volta para o presente, porque Paulo também era humano como nós. Paulo era uma pessoa de carne e osso. E ele voltou seu pensamento no presente. E Paulo, afirmando todas estas coisas, mesmo concluída a sua carreira, e mesmo aguardando a sua coroa, ele ainda manifestava suas necessidades como qualquer ser humano frágil tem. Paulo fala sobre a sua situação na prisão. Ele externa particularmente a sua solidão. Vários fatores contribuíram para que Paulo se sentisse só, e eles mencionam aqui abertamente. Primeiro, ele foi abandonado por seus amigos. Segundo, ele diz que sofreu oposição. E terceiro, ele diz que ninguém foi a seu favor em sua primeira defesa, quando ele mais precisava de apoio. Ninguém esteve ao seu lado. Paulo se sentia só. E a primeira parte do texto nos mostra que Paulo foi abandonado por seus amigos. Veja versículos do 9 até o 12. Diz: Timóteo, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Há uma lista de nomes que aparentemente deixaram a Paulo, mas é quase certo que Paulo não foi inteiramente abandonado por todos os seus amigos. Isto se torna claro se nós temos uma olhada no final do capítulo, nos versículos 19 até o 21. Paulo refere-se ali, em primeiro lugar, a seus amigos de ultramar e envia-lhes uma mensagem de saudação. Entre essas pessoas estavam Príscia e Áquila, a casa de Onesíforo, Trófimo, Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia, e todos os seus irmãos. Todos esses aqui mencionados, eles eram irmãos, eram cooperadores de Paulo, eram companheiros de Paulo em Cristo, e esses permaneceram fiéis, segundo esta carta. Não obstante, Paulo ainda continuava se sentindo só, isolado e abandonado, exilado das igrejas que ele fundou e de seus membros, os quais conhece e ama. E mais doloroso ainda é o fato de que alguns do seu círculo fechado de companheiros o abandonaram, alguns porque amaram mais o presente século, as coisas que há no mundo, e outros por situações de necessidade. Mas de qualquer jeito, Paulo sentia essa solidão, essa falta de comunhão com seus amigos. Reparem nos versículos 10 e 12. 4 deles são mencionados separadamente: Crescente, Demas, Tíquico e Tito. E Paulo começa falando aqui sobre Demas. Agora, quem foi Demas? Anteriormente, Demas tinha sido um dos companheiros mais próximos de Paulo. Demas está agora na lista daqueles que abandonaram e traíram o apóstolo. Porque, como diz a palavra, este amou mais o presente século e as coisas que há no mundo, em vez de se focar e amar mais a segunda vinda ou a vinda futura de Cristo. A deserção de Demas é algo que obviamente foi muito dolorosa para Paulo. Você já foi traído por alguém? A traição é algo que deixa marca, não é verdade? É algo doloroso, porque geralmente a traição não vem de pessoas que são contrárias a você. A traição não vem geralmente dos seus inimigos, mas a traição vem daquelas pessoas que são próximas a você, que vêm e estão no seu próprio entorno, que convivem com você. E isso é doloroso. Uma traição provoca tristeza, uma traição provoca ira, uma traição provoca dor, a traição provoca amargura, a traição pode trazer depressão, a traição às vezes também te faz sentir inferior. A traição é algo aflitivo, é algo torturante e é algo dilacerante. Quem foi traído sabe.
É difícil de lidar com a traição, é difícil de engolir a traição, é difícil de aceitar. E no ministério, e fora do ministério também, nós não estamos isentos de sofrer traição. Nos machucará, teremos raiva, talvez até queremos revidar e pagar com a mesma moeda. Mas aqui nós podemos aprender do apóstolo, podemos tirar um grande ensino aqui. Porque olha a sua resposta. Apesar de ele ser abandonado por seus amigos, ele diz que isto não lhe seja tomado em conta. Irmão, você não deve alimentar rancores, guardar amarguras ou cólera no seu coração, porque estas coisas te podem destruir, podem matar, podem acabar com você, podem acabar com a sua saúde, podem acabar com a sua vida. Aliás, pode matar também o seu ministério, gradativamente, e você não deseja isso. No ministério, fora do ministério, temos que aprender a perdoar. Porque se você guarda mágoa, se você guarda ressentimento, se você guarda rancor no seu coração, possa ser que você não desenvolva o seu ministério, possa ser que você fique estancado, porque a falta de perdão é um grande obstáculo para o seu desenvolvimento ministerial e para o seu crescimento espiritual também. Portanto, o meu desejo, irmãos, é que aprendamos a perdoar. É fácil? Não. Mas temos que aprender a perdoar aquelas pessoas que nos decepcionaram. E não por essas pessoas, não para fazer um favor a essas pessoas, mas primeiro porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nós havendo feito coisas muito piores. E segundo, faça-se um favor a você mesmo. O perdão traz cura, o perdão liberta. O perdão te liberta da depressão, o perdão te liberta da tristeza, o perdão te liberta da melancolia, o perdão te liberta do vitimismo, o perdão te liberta de doenças físicas, emocionais, espirituais, doenças que são causadas por amarguras não resolvidas, que estão escondidas nos cantos dos nossos corações. O perdão é o antídoto para todas estas questões. E o perdão te faz uma pessoa bem-aventurada, te faz uma pessoa feliz. Aprenda a perdoar. Perdoar e libertar um prisioneiro, então se dá conta que o verdadeiro prisioneiro era você. Perdoar é obter paz. E perdoar é o mandamento de Deus. Se nós quisermos ser perdoados, nós temos que perdoar também a outros. Tarefa difícil, mas em Cristo nós conseguimos perdoar. E nenhum de nós tem desculpa para não perdoar. Agora, voltando ao texto, sob o mesmo ponto de vista, outros 3 nomes são mencionados aqui, porém não são censurados igual que Demas, por abandono. O texto fala sobre Crescente, Tíquico e Tito. Crescente, cujo nome só aparece uma vez no Novo Testamento, que é esta passagem que a gente leu. Tito, supomos que terminou seu ministério em Creta e foi-se para Damasco, por motivos prioritários em relação ao ministério. Tíquico, contudo, Paulo diz, no versículo 12, mandei-o até Éfeso. Tíquico era um irmão fiel, amado, ministro do Senhor, e já tinha sido enviado em várias missões por Paulo. Tíquico enviava as cartas de Paulo. Tíquico enviou cartas para os Efésios, para os Colossenses e a Tito. E parece aqui que Tíquico lhe foi confiada a última carta de Paulo, carta dirigida a seu querido filho espiritual Timóteo. E aqui estão 3 companheiros de luta, íntimos de confiança, dos quais Paulo sentia muita falta. E eu imagino Paulo sozinho escrevendo esta carta, naquela masmorra fria, recordando os seus amigos. Quão difícil. Paulo prossegue.
O versículo 11 diz: somente Lucas está comigo. Irmãos, observando isto, apesar de que às vezes tenhamos que passar momentos perturbadores na nossa vida, nós sempre podemos ver a graça de Deus e a sua boa mão em nossas vidas. E Lucas era uma manifestação disso. É um tocante testemunho de lealdade do médico amado e companheiro do apóstolo. Mas mesmo assim, por várias razões, boas e ruins, Paulo ainda se sentia sozinho na prisão. Paulo sente essa profunda solidão. E Paulo manifesta 3 necessidades e faz 3 petições. Primeiro, pessoas que lhe façam companhia. Segundo, uma capa que o aqueça. E terceiro, livros e pergaminhos que o mantenham ocupado. São interessantes as necessidades que Paulo tem. São interessantes essas petições. Em primeiro lugar, Paulo quer companheiros. Tanto é que ele ordena Timóteo: toma Marcos e traz-o contigo. Agora, o que aconteceu com Marcos? Marcos e Paulo têm uma história. O jovem e inexperiente Marcos abandonou seus companheiros, Paulo e Bernabé, em sua primeira viagem missionária. E Marcos era o seu auxiliar oficial. E esse abandono foi motivo suficiente de atrito e desavença entre Paulo e Barnabé. Porque por um lado Barnabé queria que Marcos continuasse no ministério, e por outro lado Paulo não tinha gostado da atitude de Marcos e não achou justo o que Marcos tinha feito. Portanto, Paulo decidiu se separar de Marcos e Barnabé e disse a Silas: Silas, você é meu novo companheiro, e foi embora. Paulo rejeitou Marcos porque a seus olhos Marcos não era confiável e tampouco útil ao ministério. Mas agora, nesta carta, nos últimos dias de Paulo, podemos ver que ele se arrepende e reconhece a Marcos, e reconhece a sua utilidade no ministério. Paulo, na beira da morte, quis se assegurar de não ter pendências com ninguém. Paulo reconhece sua falha e quer resolver, e resolve o conflito com seu irmão Marcos, humilhando-se e admitindo o seu erro. Irmãos, aqui também nós podemos tirar um grande aprendizado. Podemos aprender quão importante é resolver conflitos, quão importante é pedir perdão, quão importante é se reconciliar com as pessoas que talvez ainda tenhamos pendências. E Paulo, nos seus últimos suspiros de vida, eu imagino que naquela cela sozinho, pensando e vendo toda a sua vida numa panorâmica, ele decide então admitir o seu erro e arrepender-se e pedir perdão a Marcos e reconhecê-lo como útil e importante no ministério. Irmão, se você tem algum tipo de desentendimento com alguém, vai resolver hoje. Tem um ditado na Espanha que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E esta é uma das coisas que a gente não deve deixar para amanhã e resolver hoje. Se você tem algum tipo de desentendimento com o irmão, resolva. Porque se você não fizer hoje, pode ser que amanhã seja muito tarde e você se arrependa disso. Aproveite as oportunidades que você tem hoje. Aprendemos a resolver as nossas pendências enquanto há tempo. Agora, Paulo tinha saudades do seu companheiro, dos seus companheiros, mas ele tinha especialmente saudade de seu filho Timóteo. Paulo, já cansado, já de idade avançada, passando pelas mais difíceis circunstâncias da vida, Paulo roga a Timóteo que venha rápido, já que sua hora se aproximava. Desta maneira, Paulo diz no versículo 21: apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. Timóteo deve se apressar se ele quiser desfrutar da relação com Paulo, dessa amizade especial ainda na terra. E ele deve ir logo por 2 razões. Deve ir logo enquanto Paulo ainda estava vivo, e antes do inverno, enquanto a navegação ainda é possível.
E assim 2 vezes Paulo insiste para que Timóteo faça o possível para vir. E nós não devemos depreciar a urgência do afetuoso desejo de Paulo em ver Timóteo. O mesmo apóstolo que pusera seu amor e sua esperança na volta de Cristo, também anela pela volta de Timóteo. Sem cessar me lembro de ti, noite e dia, ansioso por ver-te para que transborde de alegria. São as palavras de Paulo a Timóteo, no início da carta. E uma aplicação para nossas vidas aqui, irmãos, aqui. Com frequência eu encontro pessoas muito espirituais que fingem nunca sentir solidão e que dizem não ter necessidade de companhia e amigos humanos, pois a companhia de Cristo lhe satisfaz todas as suas necessidades. Eu concordo com essa afirmação. Cristo sim é capaz de nos satisfazer completamente. Cristo é suficiente para nós, mas permita-me dizer uma coisa: a amizade humana é uma provisão amorosa de Deus, que muitas vezes nós rejeitamos, porque usamos esta afirmação equivocadamente para rejeitar as pessoas que Deus colocou em nossas vidas. E isso é pecado. Isso é egoísmo, isso é egoísta. Há várias passagens que dizem que viver em comunhão uns com os outros, orar um pelos outros, confessar os vossos pecados uns aos outros, amar uns aos outros. Foi o próprio Deus que disse em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. E Cristo com certeza nos satisfaz completamente, com certeza. Porém, isso não significa que devemos viver em solidão e rejeitar a provisão de Deus nas amizades. Os relacionamentos, as amizades, as companhias são presentes de Deus que nós devemos agradecer. São presentes de Deus que nós devemos cuidar, guardar, preservar e agradecer. Então, irmãos, sejam gratos pelos seus amigos, por sua família, por pessoas que estão aí para você nos momentos que você mais necessita. Porque há pessoas que não têm esse privilégio, como Paulo aqui. E ao mesmo tempo que Paulo necessita companhia, outra necessidade sua é de roupa quente para abrigar o frio. E assim ele recomenda com insistência a Timóteo. No versículo 13, veja comigo: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Paulo sabia que se aproximava o inverno, por isso ele pede que se lhe traga a capa, já que o lugar onde ele estava já era bastante frio e suas condições eram terríveis. Mas outra de suas necessidades aqui, também vimos que eram os livros e pergaminhos. Paulo tinha necessidade de ocupar o seu tempo, pouco tempo que lhe restava, lendo seus livros e pergaminhos. Irmãos, Paulo não perdia seu tempo. Paulo estava empenhado até a última hora de sua vida em ler a Bíblia e divulgar as suas mensagens. Para ele, o mais importante continuava sendo o mais importante. E assim, ele não desperdiça seu tempo em coisas fúteis. E isso me leva a uma breve reflexão. E eu me faço uma pergunta para mim primeiro: o que estou fazendo com o tempo que Deus me dá? Irmãos, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Irmão, o que você está fazendo com o seu tempo? Infelizmente, roubamos o tempo de Deus, o tempo que Deus nos dá, com coisas inúteis. Mas aqui podemos aprender que Paulo, apesar das provações, apesar de passar por todas essas situações complicadas, desfavoráveis, ele não se dá ao luxo de se focar nele mesmo. Paulo
continua aproveitando o seu tempo, glorificando a Deus, focando-se nas coisas eternas. E o meu desejo é que isso se torne também uma realidade em nossas vidas. Que sejamos bons administradores do tempo e que as oportunidades que Deus nos dá, que possamos aproveitá-las, porque, como diz a palavra, os dias são maus. Continuando, em seguida vemos que outro fato que contribui também para a aprovação que Paulo estava passando aqui foi a oposição. A oposição de um homem chamado Alexandre Ferreira, em outras versões Alexandre Latoeiro. Acompanhe comigo, versículos 14 e 15. Alexandre Ferreira me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Há pouca informação sobre Alexandre, o ferreiro, mas sabemos que foi um homem que trabalhava com metal, com cobre, e daí vem o seu nome. Mas outra coisa que sabemos de Alexandre é que isso causou muitos males a Paulo. Agora, que tipos de males foram estes? Alguns dizem que Alexandre Latoeiro foi um homem que delatou a Paulo, ou seja, foi o responsável principal da prisão de Paulo. E se isso aconteceu em Troade, talvez explique por que Timóteo, que deveria passar em Troade, a caminho de Roma, é avisado por Paulo, é advertido: guarda-te também dele, Timóteo. Tome cuidado com ele também, você. E se observarmos bem, Alexandre fez mais do que informar e delatar a Paulo. Alexandre, diz a palavra, que resistiu fortemente às palavras de Paulo, ou seja, o Evangelho. Irmãos, haverá pessoas que se oporão a nós, que nos causarão muitos males, e muitas vezes sem motivo algum. Mas a gente tem que estar cientes que, em realidade, essas pessoas se estão opondo a Cristo, não a nós. Então não vale a pena a gente guardar rancor e ressentimento, ficar ressentidos com essas pessoas, ou até se querer vingar delas. Mas como Paulo, podemos aprender a confiar em Deus e em sua justiça. E dizer como Paulo diz no versículo 14, que o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. E isso não significa que Paulo queria se vingar, mas esta declaração mostra que Paulo confiava em Deus e em sua perfeita justiça. E nós na vida, irmãos, não devemos esperar sempre o apoio das pessoas, porque isso não vai acontecer sempre. A gente tem que aprender também a esperar decepções, precisamos contar com elas. E nós muitas vezes decepcionamos também. Nós decepcionamos e somos aqueles que somos decepcionados. Mas a nossa resposta à decepção, em vez de guardar rancor, deve ser mostrar nossa confiança em Jesus Cristo, do mesmo modo que Paulo fez. Mesmo que as pessoas não sejam confiáveis, a gente pode olhar para Deus e podemos contar com o cuidado do nosso Senhor. E isso deve ser lembrete para toda a nossa vida. O Senhor é o nosso suficiente ajudador. Deus cuida de mim. Paulo ele foi decepcionado várias vezes. Podemos ver nesta carta. E a sua última decepção aqui foi que ninguém foi a seu favor, ninguém foi a sua defesa. Olha o que diz no versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Ninguém precisava tanto de ajuda como Paulo neste momento. Nesta hora que Paulo era alvo de acusações. E nós não sabemos que tipo de acusações Paulo sofria neste momento, estavam fazendo. Mas sabemos de escritores da época, da mesma época,
que alegações falsas eram feitas a cristãos naquela época. Os cristãos, irmãos, eram tidos como réus de crimes horríveis contra a sociedade civilizada. Os cristãos eram acusados de ateísmo, porque se abstinham de adorar o imperador. Os cristãos eram acusados de canibalismo, porque falavam de comer o corpo de Cristo. Eram acusados de pessoas que generalizavam ódio contra a raça humana, porque eram desleais a César e renunciavam prazeres do pecado, e por aí vai. Os cristãos eram acusados de diversas maneiras, com acusações falsas. E algumas dessas acusações podem ter sido levantadas contra Paulo, mas o caso é que não havia ninguém para defendê-lo, a não ser ele mesmo. Ninguém foi a seu favor. Paulo estava sozinho, porque seus amigos cristãos não queriam ou não podiam apoiá-lo. Um homem que se desgastou, um homem que se entregou, sofreu por amor, se doou totalmente por causa do Evangelho, para o benefício de muitos. Agora é abandonado por essas muitas pessoas, quando mais precisava de ajuda. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo não tinha nenhum pingo de ressentimento contra os seus amigos, ou sentimentos negativos contra Deus. Muito pelo contrário. Paulo mostra gratidão ao Senhor por não tê-lo abandonado e por ter permanecido fiel a Ele até o final. Acompanhe comigo o versículo 17. Diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Ou seja, para Paulo, o Senhor lhe era suficiente, o Senhor lhe bastava. O ministério de Paulo foi cumprido, a palavra de Deus foi pregada, e os gentios a ouviram, apesar dos grandes obstáculos que sofreu. O Senhor sempre esteve com Paulo, e ele reconhece isso. O apóstolo permaneceu confiado em Deus até o seu último suspiro, sabendo que suas lutas não foram em vão, e que por fim seu tempo aqui na terra já estava finalmente se terminando. Paulo estava ciente que sua hora estava chegando ao fim, que finalmente seria levado para o reino celestial, desfrutando do descanso e do gozo eterno, junto com Deus e com Jesus Cristo. E Paulo por fim termina sua carta dizendo no versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Irmãos, vendo o exemplo de Paulo nesta carta, o meu desejo é que nossos olhos estejam fitos em Jesus, do mesmo modo que Paulo. Que sejamos pessoas totalmente entregadas a Deus, de modo que continuemos confiando em Deus, em qualquer circunstância, confiando em sua soberania e sabedoria, em todo tempo, sejam tempos bons, sejam tempos ruins, e sempre tendo a firme convicção que o plano de Deus é o perfeito para as nossas vidas, e também tendo a convicção que um dia nós vamos estar também junto ao nosso Pai, desfrutando de uma eternidade junto a Ele, e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao final das nossas vidas nós possamos dizer firmemente e com convicção: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé até o final. Que o Senhor nos ajude a resistir a esse combate da vida, chegar no final desta carreira com uma fé sólida e intacta, até o grande dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, queremos agradecer, Senhor, por o Senhor falar aos nossos corações através da Tua palavra.
Obrigado pela vida deste servo, Senhor, o apóstolo Paulo, que nós podemos aprender muito do seu exemplo de vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça durante essa caminhada, esta jornada que nós temos aqui neste mundo, e ajuda-nos sempre, Senhor, a estar e manter nossos olhos fitos em Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, pela salvação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós temos a esperança que um dia nós desfrutaremos, Senhor, junto a Ti, na eternidade, Senhor, sem dor, sem sofrimento, sem doenças, sem depressão. E pedimos, Senhor, que neste tempo que estamos aqui, que somos peregrinos, que nos ajude, Senhor, a guardar a nossa fé até o seu retorno. Isso te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus.